Acho que tá ao vivo. Fazer alguns testes. Vou fixar o tema. Fixei. Acho que é aqui para convidar. Tá dando para ouvir legal? Boa noite, amigo. Boa Boa noite, tarde. tudo bem? Sim, quase noite. Tudo. Tá dando para ouvir legal? Sim, tô te ouvindo bem. Você tá aqui. Oi, Ana Vocês não têm no... Maria. Oi? Vocês não têm noção do meu tripé improvisado que eu fiz aqui. Esperar um Ele é pouquinho, ver se a gata, pessoa velho. Que coisa aparece. boa. Tá frio por aí, Geni? Oi? Tá frio por aí? Tá muito Frio? bem. Eu sempre sinto bastante frio, assim, né? Mas hoje deu um problema no chuveiro. Eu tomei banho com água fria, sofrida. Ai. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que eu sou do Nordeste e sempre falo pro pessoal que não é do Nordeste é o quanto pra mim é surreal o chuveiro elétrico. É um negócio assim que eu não tanco, é muito fora da minha realidade. Gente, Eu vim de camiseta pra mostrar que eu só passo calor. joga na cara. Ontem deu 10 graus aqui. Acho que foi ontem. Não sei, eu não consigo nem conceber 10 graus assim, é uma coisa muito distante. Eu espero que não esteja travando, porque meu celular tá no carregador. Aí eu fico com receio de que trave um pouquinho. Te escuto bem daqui, te vejo bem também. Se travar, pessoal, vocês avisem, por favor, para eu tentar fazer alguma coisa. Eu vou começar apresentando o projeto para assim, quando a Ellen visitou. Sim, Ellen, você teve um gostinho do que é o calor daqui. O projeto Não Monofoco é um projeto que foi criado por eu, Newton, pela Simone e pela Nana, para a gente falar de não monogamia, fugindo do que a gente costuma ver por aí, que é muita gente branca falando e a gente não é contemplado pelas falas. E assim, ter pessoas como a Geni, ter pessoas como a Márcia, que colaborou com a gente no outro texto, uma coisa muito importante para o projeto, é uma coisa que é o que dá sentido ao projeto, né? É o que a gente precisa. E aí, bom, esse é o Não Mundo em Foco, vocês já conhecem, estão aqui. Tem as redes sociais, a gente está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook, e nossos textos estão no Medium. É isso, é tudo Não Mundo em Foco. Pode procurar que a gente vai estar lá. Eu, como eu disse, sou o Newton, né? Sou aqui, cearense e tal, e faço parte do projeto. E essa é a Geni. Eu acho que todo mundo conhece a Geni, mas eu vou deixar a Geni falar um pouquinho mais dela. Queria agradecer o convite, amigo. Sempre bom falar de não monogamia, especialmente pessoas brancas. Meu nome é Geni, sou ativista guarani, sou psicóloga, Ciana. Eu moro aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, e mas venho do Mato Grosso do Sul.
Eu acho que por enquanto é isso. Eu sou meio ruim com se descrever, é difícil, né? Sim, é. Você só sabe se descrever quando não precisa se descrever. Aí, na hora que precisa, fica travando. Aí, pessoal, para agradecer a todo mundo que tá chegando, a gente vai comentar um texto da Geni, que a gente publicou no nosso projeto. O texto tem um tema de não monogamia e as opressões estruturais, está fixado aqui. Vocês podem encontrar ele no Medium e a gente vai comentar ele. Poder debater um pouquinho além do que já está lá proposto, né? A gente vai poder, a gente vai abrir para perguntas e a Nana, que está aqui com a gente, que é do projeto, ela vai pegando essas perguntas e aí a gente vai fazer sempre assim. Fala um pouquinho do tema, aí depois abre as perguntas, aí depois volta para o tema e faz as perguntas, tentando fazer dinâmico, mas dentro do limite que a gente tem, que uma hora a gente pensa que é muito e de repente diz que não é. O Instagram já está dizendo, está acabando, e você está tipo, como assim? Tudo bem. Esperando. Você acha que a gente já pode começar a conversar um pouco? Que hora que é agora? Agora são 5h36. Eu acho que tá bem. Ou vai Tá, entrando então depois. pronto. Sim. O texto da Geni, ele é um convite, né, a gente a falar dessas questões estruturais, como a gente sempre fala no projeto, e é uma coisa que a gente tem alinhado no pensamento, apesar de visões diferentes. Não necessariamente, não são visões diferentes, são perspectivas diferentes de uma mesma coisa, né? É um convite a gente a conversar sobre essas opressões estruturais. Uma coisa que tem logo no começo é um convite da Geni para a gente descolonizar as nossas percepções. E o texto é dividido em quatro temas e a gente vai falar dos dois primeiros, por enquanto. O primeiro tema é a não monogamia seria possível para pessoas não hegemônicas? E o segundo é não monogamia e o tempo. São duas questões que sempre vêm para as pessoas quando a gente está falando sobre não monogamia. Então, assim, Geni, com você agora. O primeiro tempo, a não monogamia seria possível para pessoas não hegemônicas? Então, como você falou, né? Essa é uma das grandes questões que vem pra gente, tanto de pessoas não brancas, trans, enfim, quanto também de pessoas cis e brancas, né? Que trazem essa questão mais como uma provocação do que como uma questão mesmo, né? E aí um aspecto que eu queria trazer é de que toda opressão é relacional, né? Então, tanto a monogamia quanto a não monogamia, elas são sistemas relacionais. Então, não dá para pensar, por exemplo, que apenas metade da relação vai estar feita e a outra não, né? Então, isso tem um histórico até de pesquisas, né, no campo das ciências humanas, mas não só, de pensar, por exemplo, que raça é só gente preta e indígena, que gênero é só mulheres, que classe social é só pobreza, e não visualizar que são relações que produzem a pobreza e a riqueza, né, que produzem é, tanto o privilégio quanto a opressão, né? Então, eu queria iniciar ressaltando esse aspecto relacional, né? De que a monogamia, historicamente, ela só foi possível como um sistema de privilégio para pessoas hegemônicas, porque ela foi de desprivilégio para pessoas não hegemônicas. Então, é a partir dessa relação que é possível pensar em privilégios de concentração de renda, de a questão das heranças, né? Eu não sei bem a Sim. data, mas é bem recente, né? Essa conquista de que filhos ditos bastardos, né? Poderiam ter acesso à herança, à pensão, né? Uma série de direitos sociais foram conquistados muito recentemente, né? Por conta desse duplo, né? De opressão e privilégio, porque toda visibilidade produz uma invisibilidade, né? Então, todo privilégio produz
uma subalternidade também, né? Então, trazer esse vínculo relacional, né, era um primeiro ponto que eu queria trazer, né? E um outro aspecto é que quando se pensa em coisas que são supostamente modernas e chiques ou coisa do tipo, logo se pensa, né, que isso seria distante da vivência de pessoas pobres, da vivência de pessoas não brancas, como se fosse um produto, né? Então, assim como a gente não poderia ter acesso a um tênis caro, a gente também não poderia ter acesso a algum tipo de forma de se relacionar que seja associada a um produto mais moderno, digamos assim, né? Algo mais avançado. E aí entra essa questão do tempo também, que eu acho que já é o segundo tópico, né? Mas para Isso. trazer esse contínuo. E a ideia de moda, né? Como a norma ela se coloca como algo que sempre existiu, aquilo que tenta e busca fazer esse afronte a ela, vem sempre como algo novo, algo decente. E aí, lembrando de novo aquilo que eu estava falando do início, né? Sempre teve resistência na monogamia, a monogamia, né? Desde que ela Isso. existe como um projeto de violência, teve gente que se sentiu mal por isso e se sentiu prejudicado por isso e teve resistência. Então, um ponto também para trazer, né, que eu não coloquei no texto, é de que a resistência à monogamia não é nova, no sentido temporal, né? Toda relação de poder tem essas advindas. Eu até lembro de um trecho bíblico, que é da Agar, se eu não me engano o nome dela, que era assim, a Sara e o marido não podiam ter filhos, e aí meio que contrataram, assim, uma mulher escravizada, né, para que ela engravidasse, então, e tivesse um filho. Quando essa criança nasce, a Sara fica com ciúme, expulsa a criança e essa mulher escravizada ao léu, e tanto a mulher quanto a criança são amaldiçoados, né? Então é bem icônico, assim, né? De mostrar como que essa concepção de família e de construção parental, ela é muito antiga e ela é tão antiga quanto as violências que ela traz, né? Então esse é outro aspecto também que eu queria trazer. Mas vamos trocando, amiga, que eu também não quero ficar monopolizando. Ah, não, mas é uma aula sempre lhe ouvir falar. Eu peguei algumas coisas do texto para a gente ir conversando, né? É uma coisa que você fala lá, que é uma coisa que a gente já falou também em alguns textos nossos, é sobre corpos brancos eles terem sido tidos como oficiais por muito tempo, né? Eles são os corpos desejados, assim, e são os corpos oficiais, são os corpos para o qual esse modelo, que é um modelo que surgiu para concentrar e organizar posse, para organizar a hierarquia, era pensado, né? Quando ele chega aqui para nós, ele chega, por exemplo, chega vou falar de Brasil, né? Chega com os senhores de escravos e suas mulheres. Não é como se o conceito que a monogamia tem fosse trazido com os escravos ou fosse um conceito presente nos diversos povos indígenas. Inclusive, uma coisa que eu já tive falar, que eu acho muito interessante, é sobre o conceito de posse no idioma guarani. Eu te vi falar no Facebook, eu acho muito interessante. Porque aí é muita coisa que pode falar daquilo, né? Assim, principalmente do quanto querem impor uma coisa pra gente. Sim. Quero interromper teu raciocínio, bem, se tu terminou, me avisa. Não, não, se te for interessante falar sobre isso, eu acho que seria legal, assim, que se alguém não tiver tido contato, eu acho uma coisa muito rica. Aham. Então, essa ideia de propriedade, né, é uma invenção, foi muito útil, né, e continua sendo, para que aquilo que não se deve vender, né, que não é possível que seja vendido, pudesse ser colocado nesse sistema, né? A venda da terra, a venda da água, a venda de alimento, a venda de tudo isso que a colonialidade inventou como algo
que era um produto, insere nessa agenda de propriedade de corpo também, né? Então, a própria escravização, ela é uma forma extrema, né, de tornar o corpo uma propriedade do outro, né? Então, quando se torna essa ideia de propriedade, dela se deriva uma série de coisas, né? Por exemplo, a ideia de privatização, né, que se usa mais no campo de política, né, e tudo mais, que se fala Sim, nesse campo maior, mas privatização deriva de outros termos que são caros a esse debate que a gente está fazendo, né? Como, por exemplo, a ideia de privado e público. Né? uhum, Privatização, privado e público tem aí uma corrente de ideias, né? Em que aquilo que é meu merece ser cuidado e amado, e aquilo que protegido, né? E aí entra essa ideia de sim, proteção num projeto de segurança pública também que se mistura em uma série de dimensões sociais, né? Então, a monogamia ela funciona nessa ideia de propriedade, que é uma noção colonial, em que sim, se estabelece que é possível ter posse de algo e, portanto, essa posse viria com uma série de atributos morais, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa, dessa questão de oficial e de escondido, né? Que, que fez e faz muito parte da monogamia, tem um aspecto também que é um aspecto subjetivo, né? Em que essa, esse modelo de colonização se coloca como algo muito bom, bonito, saudável, e em que isso produz na gente uma vontade, né, de ter esse lugar, né, de alcançar esses lugares, e em vez de ser a amante se tornar a oficial, por exemplo, que é a narrativa de muitos filmes, né, ah, essa muitos, alçada, né, que se coloca. E essa é outra armadilha, né? De que o fato de haver uma proibição desses lugares por si só significaria que eles seriam bons pra gente. E não são bons, né? É igual eu estava falando antes, né? Enquanto existir oficial, vai ter uma não oficial, né? Então, em vez de alargar essa ideia de mais pessoas entrando nesse conceito do que seria oficial, a gente precisaria destruir essa relação, né? Porque ela sempre vai produzir um duplo de privacidade pública aí que eu estava comentando antes, isso. né? É uma coisa que tem no texto que eu anotei aqui para falar sobre essa questão da estrutura monogâmica que ela não é saudável. A gente tem um texto que saiu recente no No Monofó que fala sobre saúde mental, monogamia e não monogamia. E assim, a estrutura monogâmica é o que coloca o trabalho doméstico como não remunerado e não valorizado. E esse trabalho doméstico costuma adoecer a quem? A várias mulheres pobres, muitas negras, muitas colocadas como na obrigação de fazer um trabalho que é essencial, mas que não é valorizado, né? No texto a gente cita um estudo, inclusive, agora eu não me lembro de onde foi, da onde é o estudo, eu devia ter pegado, mas que fala do quanto esse trabalhar em casa, trabalhar fora, cuidar da família, ser responsabilizado é uma coisa que adoece muitas mulheres e, e é uma coisa que se a gente pensa, eu sou homem gay, eu penso muito nessa assimilação de um padrão cis heteronormativo por pessoas LGBT numa busca de aceitação. Casais LGBT acabam assimilando essa dinâmica de relação, né? E vai ser adoecido também, principalmente porque tem muito, e aí a gente pode falar horas e horas sobre isso, sobre homens gays, cis, que se colocam muito naquela posição, como se fosse ativo, passivo, homem, mulher, nessa coisa, que é uma coisa opressora e as pessoas reproduzem, é muito, muito triste. E outra coisa é sobre esse trabalho remunerado, não remunerado e não valorizado, o quanto ele não ser executado, ele é cobrado para aquele chefe de família que cobra daquela mulher, que cobra como se ela fosse a obrigação dela. E aí a gente coloca no texto dados do Instituto Maria da Penha sobre violência
física, psicológica, sobre todas essas coisas. E às vezes, quando a gente faz um debate sobre monogamia, as pessoas não associam essas coisas à estrutura monogâmica. Mas elas só existem por conta da estrutura monogâmica, obviamente por conta do machismo e do patriarcado, né? Mas a gente precisa pontuar o lugar da monogamia e do porquê a gente se coloca contra ela numa não monogamia política, né? É, exatamente, assim, enquanto você falava, eu lembrei de um texto que eu tô apaixonada por ele, da Orion K, que é uma intelectual nigeriana, que ela traça muito bem essa relação, né, de tempo, propriedade e trabalho, né? E aí ela comenta, né, no contexto dela ela chama de poligamia, né, mas não é essa poligamia daqui, assim, né, desse eixo global em que é uma monogamia estendida, né? Ela fala que a criação de... Ai, acho que travou, bem. Travou? Travou? Vocês estão me ouvindo? Eu Alô? tô te ouvindo. Tu tá me ouvindo? Você tá conseguindo me ouvir, bem? Que eu acho que Eu tô. travou. Vixe. Tá Bem, ouvindo, Geni? agora sim. Ah, tá. Então, eu estava falando desse texto, né, em que ela comenta que antes desse marco colonial de invasão, tinha, sei lá, 10 mulheres criando poucas crianças, né? Ou esse modelo comunitário, né, que também tem aqui no Brasil e em outros territórios indígenas, né? De em que você não tem uma pessoa para fazer tudo, né, sozinha. Você vai ter toda uma rede de pessoas para repartir esse trabalho, redistribuir, mas que não fique concentrado em uma pessoa só, né? Porque a folga escravagista é justamente essa. O tempo que me sobra é o tempo que te falta, né? Então, essa produção do tempo como uma venda, né, aquilo que eu estava falando, é um dos maiores produtos, né, da colonialidade. A compra do tempo, né, do trabalho da população preta e indígena. E aí essa noção de pagamento por afeto, né, ela é central na exploração que as mulheres sofrem, né, especialmente em relações heterossexuais monogâmicas, em que aquilo que você faz por amor, então não precisaria ter um pagamento em dinheiro, né? Eu até Sim. brinco às vezes, né, de que quando é um trabalho de uma pessoa que a gente gosta, que a gente tem algum afeto, aí a gente poderia pagar o dobro, né, se a gente tiver condições, né? Porque aquele afeto tem que ter uma diminuição do valor do trabalho da pessoa e não um impulso para que a gente incentive ainda mais, né, o trabalho dessa pessoa, porque a gente gosta, né? Então, essa essa contramão de trabalho, de afeto, é um afeto que é nocivo, né, no tempo que falta para as mulheres, né? E tem até aquela matéria que saiu esses tempos falando que o casamento acrescentava cerca de 8 horas a mais de trabalho, né, para as mulheres. Isso. Então, assim, quando as pessoas falam que na monogamia elas não teriam tempo, né, soa muito estranho, né? Porque é isso, assim, né? Não é como se fosse uma questão igualitária do tempo na monogamia, Sim. né? É uma coisa que eu pontuei para a gente falar, é sobre o quanto as pessoas elas têm uma impressão de que a não monogamia, poliamor e todas as relações dentro do guarda-chuva, né, são uma monogamia com mais pessoas. É como se você tivesse uma relação monogâmica com cada uma das pessoas. E a ideia de que não monogamia tem a ver com quantidade. É, eu, mesmo solteiro, vou continuar tendo um pensamento não monogâmico, vou continuar sendo não monogâmico. Vai ser uma coisa que vai nortear as minhas decisões, inclusive para além das relações afetivo-sexuais, para as relações que são colocadas como amizade, essa questão que a gente, que inclusive mais na frente nos outros tópicos a gente, você toca no texto e a gente vai tocar aqui. Não é. E tem uma pessoa, a Ana Paula,
Ela toda vida no Instagram, no Twitter dela, ela fala: lembrete diário de que não monogamia não tem a ver com quantidade. E é uma coisa que a gente precisa pontuar quando tem a oportunidade para as pessoas se tocarem que não é quantidade, gente. E não é como se a quantidade interferisse na qualidade, porque a qualidade não está ligada ao tempo como ele é dividido. O tempo de qualidade, ele pode ser em meia hora muita qualidade e ele pode ser uma vida na, como é o nome, na rotina que não tem qualidade. Uhum. Então, assim, eu penso que esse favor que as pessoas têm de imaginar, né, a falta de tempo namorando mais de uma pessoa, é justamente porque pensam, né, que vai ser. Eu penso, pode abrir o portão pra minha irmã. Desculpa, gente. É, esse tempo de achar que vai multiplicar, né? Então seria de 5 horas para um namoro, eu vou passar 10 horas namorando duas pessoas, né? E Sim. aí até uma questão que a gente comentou, né, esses dias na discussão que a gente fez. Meu áudio tá Sim. baixo? Calma aí. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar, bem, porque deu um bug aqui. Será que atrapalha? Ó, aumentou o áudio agora. Aumentou de novo? Tá melhor para vocês, só? Melhorou, gente? Senão eu entro e saio. Tá baixo ainda? Não. Pra mim Pra mim melhorou, não abaixou o sei pro seu também pessoal. aqui. Eu acho que eu vou sair, bem. Será que Certo, certo. eu vou sair Te, e entrar novamente? certo. Aguardando agora, ela tá. Oi, tá me ouvindo melhor? É, pra mim eu acho que. Pra mim tá melhor. A gente tava falando do tempo, né? Sim, É, isso. então, aquilo que eu tava comentando, né, de que pra minha vivência, assim, não monogamia não é sobre não colocar uma pessoa no centro da vida e sim duas ou três. É o amor romântico não tá no centro da vida, né? Independente se ele vai estar em uma ou duas pessoas, ou se eu vou estar sem me relacionar com ninguém, a dimensão de dar sentido à vida, de fazer a gente ser feliz, basicamente, não tem que estar restrita ou circunscrita a isso, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é que, pensando nesses centros, né, sequer o humano deveria estar nesse centro, né? Se a gente pensar as violências que os rios, as matas, os animais e tantos outros seres sofrem, mostra muito que dá muito errado quando a gente coloca um único ser no centro da vida, né? Toda essa tradição antropocêntrica de colocar o humano, né? E daí é determinado humano no centro das coisas, é uma maneira empobrecida de se relacionar com a vida, né? Então, quando a gente não descentraliza nossos afetos, a qualidade desses vínculos fica muito melhor, né? E aí, nesse sentido também, de perda e ganha de tempo, né? Que as pessoas gostam muito de falar dessa ideia de perder e ganhar tempo, né? E para mim o tempo saudável é um tempo em que a gente ganha coisas também, né? Não que a gente perde tempo. E essa noção de perder tempo, ela é muito relacionada a um trabalho de uma única direção, né? Que é muito comum, repito, em relações cis héteros, em que as mulheres sentem que fazem um trabalho para aquela relação dar certo, que elas se esforçam, que elas que fazem esse trampo. Então, imaginar dois desses, imagina deve ser um terror, né? Sim, com Mas certeza. quando o cuidado circula, aí a gente não sente esse peso, né? Porque o trabalho está redistribuído. Então, não fica esse peso de
de fazer tudo sozinho, né? No texto, você fala sobre quão triste é o namoro ser associado a esse desgaste emocional, né? E o quanto isso perpassa na minha vivência uma coisa totalmente diferente quando a gente fala dessas companhias saudáveis. Para mim, eu sempre falo, não monogamia é política. Ou ela é política ou ela não é. E por ser político, é que as pessoas que estão comigo também partilham dessas desconstruções, que também sabem que precisam estar se opondo a essas coisas, né? Para poder, não necessariamente só se desconstruir, me incomoda um pouco a palavra desconstrução, mas é realmente se posicionar contra, ser anti-norma. E aí a gente vai passar por outras coisas, assim. A minha vivência, como eu disse, eu sou gay, então, assim, vai passar por questão de encarar de frente o machismo, mesmo numa relação homem-homem, vai passar por encarar de frente questões raciais, questões de classe, né? Tudo isso. Então, assim, são companhias saudáveis que não vão lhe fazer perder tempo, vão lhe fazer ganhar saúde, ganhar qualidade de vida num mundo tão caótico e que coloca um alvo nas nossas costas, né? Pelo tempo, Geni, eu vou fazer a pergunta que veio, que a Nana colocou aqui, certo? Aí eu vou deixar para você responder. Eu acho que foi a Marisa. A pergunta é: o que você. Eu vou deixar para tu responder, tipo, tu vai começar aí e depois eu posso falar. O que vocês acham sobre trabalho emocional e gestão do cuidado, pensando a partir de algumas desigualdades que existem em alguns relacionamentos, classe, raça, gênero, etc. Uhum. Então, assim, eu acho que até do ponto de vista clínico, aquilo que a gente não elabora retorna, né? Então, assim, às vezes as pessoas tomam uma decisão de adiar lidar com aquilo, né? Então, elas postergam aquela sensação e muitas vezes isso é ineficaz do ponto de vista mais profundo na saúde emocional, né? Então, eu acredito que tendo uma companhia é, saudável para fazer esse trabalho emocional é muito mais leve do que a pessoa ter que se haver com aquilo sozinha, né? Então, nas minhas relações, por exemplo, eita, Sim, ah, é, Maria. eu sempre busco esse espaço, assim, de não lidar sozinha com as coisas que eu sinto, né? Então, eu busco compartilhar com as pessoas e ver se elas podem me dar algumas pistas também de como lidar com aquilo, né? Como não se dissocia a própria questão de amizade, do afeto, né? Então, não deixam de ser pessoas amigas, né, com a gente, espero. Se a pessoa não é nossa amiga namorando com a gente, né? Meio preocupante. Então, eu penso que o cuidado, né, essa gestão de cuidado é muito importante que ela se cuide, né? Então, quando a gente se sente muito exaurida e cansada, é porque, em geral, tá por uma via só esse cuidado, né? A gente está sentindo que ele não está distribuído e não está horizontal. E em relação a questões estruturais, eu penso que, sei lá, se uma pessoa trans decide gastar um tempo dela explicando questões estruturais de transfobia, ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso, né? Esse trabalho emocional que tem que fazer é a similaridade, né? Porque ela é que é responsável pela transfobia. Então, às vezes falta também essa noção, né? Ou pessoas brancas acharem que a gente que tem que fazer esse letramento racial como se fosse um dever, né? E eu acho que, assim, se a pessoa está disposta a fazer esse diálogo, massa. Mas não ser algo que seja também mais um trabalho que a gente tem que fazer, né? Porque em termos de reparação social, pessoas brancas têm que correr atrás, né, de ter esse letramento racial, pessoas cis também ter esse letramento em relação à transfobia. Então, isso para além da relação de namoro que a gente tem, como um sujeito no mundo, né? Porque isso vai além do namoro que a gente tem, né? Hoje, lendo o texto e vendo algumas coisas, eu estava escutando no YouTube, veio uma música da Bia Ferreira,
ela cantando Não Precisa Ser a Média, e antes de cantar ela pega e fala, ó pessoal, a minha música eu costumo dizer que é uma música pro povo preto, porque a gente precisa conversar. Eu não tenho tempo de estar ensinando vocês enquanto eu tento sobreviver. Mas assim, a gente está falando, então escutem também. É uma coisa que é bem verdade, né? A gente está falando, você está falando e muito bem. E a gente precisa dessa visibilidade, assim. É por isso que espaços como o No Monofoco existe, né? Para a gente falar sobre isso. Mas uma coisa que eu digo é que não faça... Se você se relaciona, tem um relacionamento interracial e tal, não faça seu companheiro de Wikipédia. É, não faça, gente. Conversar é muito bom, mas usar de Wikipédia só se vocês começarem a pagar. É, Ou então ter uma troca mais estabelecida, né? Então, por exemplo, sim, se às vezes a pessoa vive uma determinada coisa, outra não vive, elas podem talvez fazer um câmbio ali, sei lá. Mas isso. isso é um É, trabalho também, né? Pois é. Principalmente porque a gente não pode esquecer que estar na relação, por ela ser não monogâmica, ela não apaga magicamente as relações de poder, né? Inclusive é uma frase que eu separei, que tu usa no texto, que é privilégio estrutural não some com desconstrução pessoal. Por isso que a gente precisa se colocar contra eles. Eu espero que a Marisa tenha ficado tenha sido contemplada com a resposta, aí eu vou passar, porque eu sou péssimo gerindo o tempo e aí eu não quero ficar desesperado mais na frente. O texto ele conta com 4 temas e a gente falou desses 2 primeiros. Os próximos 2 são: mas relações não mono perpetuam a lógica de desgaste, descompromisso e da superficialidade, que é uma coisa que a Jenny coloca como sendo algo que as pessoas atribuem à não monogamia. E o segundo tema é sobre a hipersexualização de pessoas não mono e a moral cristã. Então, puxando de novo aquele fio, né, que eu iniciei falando da questão relacional, para que se construa que haja uma ideia, né, de relações superficiais, é porque a pessoa tem a ideia de que há relações profundas, né? E isso na monogamia é muito relacionado a relações profundas, aquelas com amor, relações superficiais, aquelas em que haveria apenas sexo. Essa organização moral, né, do que importa, acaba sendo uma economia da monogamia, né? Então, quando há traição, por exemplo, há muito esse esforço de reduzir, né, a importância desse vínculo. E aí é muito comum dizer, né, que foi só uma trepada, que amor mesmo de verdade é pela pessoa que você está namorando. Então, essa construção de hierarquia, né, daquilo que é superficial e daquilo que é profundo, exige esse contingente de superioridade para que a pessoa possa valorar aquilo que ela vive como profundo e superior, né? E aí tem muito o antes e depois, né? Que é o meu antes é o solteirice, né? Eu tava lá vivendo a vida sem regra, até que eu encontrei, né, o cavalheiro no cavalo lá, e agora estou num novo momento da vida, né, numa nova escala moral, em que eu deixei aquilo e hoje vivo o que é bom de verdade, né? Que é a narrativa cristã de novo, né? Nem sempre eu quero falar mal do cristianismo, mas eu sou obrigada, porque é muito evidente que é da Porque ele linha não da se ajuda. inspiração. Então, essa é a ideia, né, de que antes eu era assim e por você eu deixei de ser aquilo que eu era, né? É um presente meio de maçã envenenada, né? Então a pessoa oferece uma renúncia de si como um presente que ela dá de afeto para o outro, né? Então, de todas as pessoas que eu, que eu poderia ser afim, eu não sou mais afim porque é por você que eu sou afim agora, né? Então, esse duplo todo é muito essa edição, né, que o pensamento colonial faz. Para se positivar, precisa jogar para o outro aquilo que é negativo para criar essa edição moral, né? E aí eu até comento, né, nesse texto que, sei lá, balada, né? Balada é um contexto social da juventude, especialmente, né, em que as pessoas têm vínculos rápidos muitas vezes
e que se for considerar, né, ficar com a pessoa, não saber o nome e não continuar esse vínculo como um sinal de superficialidade, então a monogamia dá aula, né, disso. Porque a solteirice também faz parte do espectro monogâmico, né? Então, é um pouco nesse sentido, assim. Quando tu estava falando, me veio muito na minha cabeça algo que me incomoda muito quando eu vou falar sobre essas questões com outros homens gays. Porque é muito a ideia de. Mas na verdade, não só com homens gays, com muitas pessoas. Mas a ideia de que se quer ficar com muitas pessoas, por que não ficar só? Né? Essa ideia, você não quer nada sério e tal, assim. Mas uma coisa que eu acho engraçada é sobre um termo que é monogamia serial. O quanto as pessoas engatam em relações monogâmicas, um atrás do outro, e sempre termina um e sempre começa o outro. E muitas dessas relações acabam pelo simples fato do fulano, da fulana, olhar para o outro ali, olhou e, meu Deus, foi um pecado, né? Foi um pecado, porque você está traindo aquela nossa construção que vai culminar numa família que é o que Deus quer. Então, assim, as pessoas ficam em relações seriais. É, essas relações são consideradas profundas? E mesmo assim, o que é essa profundidade que as pessoas querem, né? Assim, quando elas desconsideram a relação que você tem numa amizade, porque elas hierarquizam o sexo como sendo o central em relações. A sua amizade não é profunda, assim, a ponto de você perceber ela como uma das relações da sua rede que vai impedir de você estar só, né? Sim, é uma coisa muito engraçada, porque e é uma coisa que, inclusive, eu quero muito falar sobre, é sobre o quanto existe um padrão de pensamento, e eu vou falar assim, da minha realidade, porque eu não quero ser universal, mas no que eu vou vendo, do quanto homens gays colocam essa higienização. Não pode ter o relacionamento aberto, não pode ter o relacionamento com mais pessoas, porque aquilo é feio, mancha. Mancha o quê? Mancha o padrão cis heteronormativo branco, né? Assim, é muito comum a gente ver pessoas que se consideram solteiras dentro da monogamia nessas festas, e aí eu não sei, assim, as pessoas brincam muito na internet com a The Week, não sei o quê, balada, e as pessoas vão estar lá e vai estar se comendo de 500 e não é um problema. Mas se você tem uma relação com mais de uma pessoa, é um problema. Então, assim, você vê muito dessa moral cristã, até mesmo em quem não se considera cristão, não se toca o quanto assimila isso, né? O quão é problemático isso, inclusive para eles mesmos, para as vivências deles mesmos. E tem uma relação que, para mim, é muito direta mesmo entre esses dois sistemas, né? Que é essa ideia, por exemplo, de que em muitas igrejas, né? Eu sei que a senhora também é ex-crente, Sim, tem essa noção, né? De que o sexo é uma desgraça que aconteceu, mas que ele é aceitável se for para reprodução dentro do casamento, né? Então, um dos motivos homo, lésbico, bi, transfóbicos que se tem em relação a pessoas não héteros é de que não teria filho, né? Que algumas configurações seriam necessariamente pecaminosas por não gerarem, né? E aí, essa, essa inspiração bíblica, né, de que o sexo ele é uma espécie de necessidade dentro de um contexto específico, ela briga muito com a moral, né? Porque, assim, alguém que faça sexo sem ter necessidade de procriação estaria em pecado, né, para a Bíblia. E daí estaria em pecado em qualquer orientação sexual. Porque o sexo seria um fim de ter filho, né? sim, Então, essa noção de que quando você está comprometido, né? Que eu não sei se aí na tua região se fala assim também, bem, mas aqui se diz, né? A pessoa está comprometida. Isso quer dizer que ela está namorando, que ela está casada, indisponível. Então, é sim. uma relação direta de comprometimento com monogamia, né?
Então, está muito interligado realmente essa noção de que a gente precisa ser sério, e eu acho que o que você traz é muito legal, né? Da gente não só defender assim, olha, nós também somos profundos, nós também somos sérios, como questionar que sério, que profundo é esse, e que talvez a irreverência não seja mais interessante, né? Do que Sim. disputar essa seriedade aí. É porque inclusive é uma coisa sobre que falam sobre não dar certo, né? Não deu certo aquela relação. Às vezes as relações acabam, mas elas deram muito certo e elas acabam porque a gente segue caminhos diferentes. A vida é assim. Nós somos fluidos como as águas são fluidas. A gente segue e às vezes não se encontra mais e talvez na frente se encontre. Não estar junto naquele momento não significa não dar certo. E as pessoas elas usam muito, terminou a relação justamente para dizer que, não, monogamia não dá certo. Gente, me poupe, todo dia tem Não, né? 300 relacionamentos monogâmicos acabando. Sim, eu ia comentar também, né, de que essa ideia de que não dá certo, ela tem a ver também com uma noção de si para consigo mesmo, né? Porque esse ideal de que só dá certo a nossa vida se a gente segue um único caminho, que é o caminho estreito que se deve andar, né? Sim? O único caminho que é bom, isso também volta contra a gente, né? Então, se a gente muda de profissão, se a gente muda de curso, se a gente muda de ideia sobre uma coisa que a gente quis e deixou de querer, é um estilhaço monogâmico, e daí ele não é só com a relação que a gente tem com os outros, mas é a relação que a gente tem com a nossa própria culpa, né? Com a o nosso próprio processo de mudança, né? Então, esse sistema de compreender a vida, ele é muito limitado, inclusive com a gente mesmo, né? Eu até estava Sim, lembrando esses dias, né, de como que essa o extremo desse pensamento diz respeito até à naturalização do estupro, né? Em que se diz, no começo você queria, e daí durante ou em algum momento do sexo você mudou de ideia, e essa palavra, né, que deveria ser uma aliada nossa, uma amiga nossa, vira nossa inimiga. Então, se você falou sim. que uma coisa era do tema do momento, isso vira uma lei, uma arma engatilhada contra você mesmo, do que se você muda de ideia, você não tem mais esse direito, né? Então, eu penso que, para além da quantidade de pessoas, a não monogamia pode ser um caminho de saúde mental consigo mesmo também, né? Falar aqui uma pergunta que Uri, Uri é o rei. E sobre a paixão como ponto de partida para iniciar um relacionamento? Eu acho que ele quer saber o que você acha. Eita, olha, Ele eu já perguntou isso vivi para de tudo. duas pessoas que só têm signo em água. Pois é, eu já vivi de vários jeitos, assim. Preferencialmente, eu gosto de namorar quem eu já conheço. Então, assim, eu e Gabs, por exemplo, a gente ficou se conhecendo um ano e pouco. A gente não tinha ficado. É, espero que não tenha problema, amor, em falar essas coisas. E a gente foi se conhecer e tal, e depois aconteceu. Mas não foi o primeiro, não foi a razão do nosso encontro, assim, né? Tipo, a gente ficou e daí começou a namorar. A gente começou a se conhecer e depois a gente namorou, né? E eu acho que com muita gente namorando é assim que acontece. A gente já conhece a pessoa de algum espaço, se aproxima dela e daí acaba desenvolvendo, né? Algum outro sentimento que não tinha até então. Mas eu também acho muito válido que de cara a gente possa sentir isso e viver isso também. Eu acho que é, eu tenho muita humildade em relação aos afetos, assim, de que às vezes a gente não programa as coisas, né? E sente, logo que conhece a pessoa, já sente um encanto. E às vezes a gente sente depois de anos também, né? Eu acho que tem essa variedade aí de relações, todas elas são legítimas, assim, né? Eu costumo me sentir mais segura
E até uma das questões, assim, que para mim é um dos pontos positivos da monogamia, como eu construo, que eu ficava muito insegura de que uma pessoa completamente estranha até então passasse a estar conhecendo os meus traumas, minha história de vida, conhecendo a minha família, conhecendo tudo da minha vida. Uma pessoa que, sei lá, né, nesse modelo monogâmico, até então era alguém completamente estranho. E isso, não sei, assim, pessoalmente me deixaria insegura, assim, né? Então, Uhum. eu prefiro ter algum contato prévio com a pessoa antes de deixar que ela entre na minha vida, assim. Mas também isso é comigo, assim, né? Da minha vivência. Sim. É, eu sou escorpiano, eu sou bem. Eu só tenho um escorpião no meu mapa, eu sou bem 880, então assim, tudo pra mim é bem. Ah, mas eu já vivi relações em que eu demorei bastante tempo, em que eu tinha uma proximidade, que era um amigo que se transformou em outra coisa, né? Amigo e transformou em outra coisa. E tem relações em que eu conheci a pessoa na semana do carnaval, vim para Fortaleza no outro dia e tô há 3 anos com a pessoa. Então, assim, eu acho que é muito sobre se permitir e ter consciência. Consciência de que às vezes a gente mergulha e caiu no raso e que às vezes não. E assim, é sobre não se fechar também, né? Mas nem todas as pessoas estão têm saúde mental para isso. Então é uma coisa muito de autocuidado, né? É muito saber se avaliar, ter esse autocuidado, mas se permitir. Eu acho que é por aqui. Eu vou ler a pergunta da Marisa também sobre. Queria saber o que vocês acham sobre esse termo namoro. Como faz sentido para vocês chamar ou não uma relação e em vocês gostando do termo. O que levaria alguém a ser namorado? É, aí eu vou pedir para a gente responder essa e partir para as considerações finais, porque o cronômetro está ali, ó, nervoso e eu morro de medo da gente terminar fora do horário. Certo. Oi, Marisa. Então, eu tenho uma relação com as palavras que é uma relação muito parecida que eu tenho com a estética de outras coisas. Estética da comida, estética das plantas, estética da vida, assim, né? Eu gosto de ter um gosto mesmo e eu acho que o gosto que namoro e namorar e tudo mais me traz é muito bonito e me faz bem. Então, eu uso e eu penso que, assim, a hierarquia muitas vezes está colocada, ainda que a gente use o mesmo termo, né? Então, assim, tem amizades que elas se organizam desde um jeito monogâmico e a pessoa se coloca num centro de hierarquia na vida desse melhor amigo, né? Que às vezes coloca. Sim, Então, assim, não é uma relação que é nomeada como namoro, que é nomeada como amizade, mas que segue todo um script de monogamia, em termos de ciúme, de posse, de uma série de hierarquias, né? Então, eu pessoalmente não romantizo muito a palavra amizade, no sentido de achar que por ser amigo está isento de um espectro monogâmico. Acho que a relação de amizade pode também trazer isso. E sim. o que é problemático para mim é quando a gente hierarquiza namoro e amizade, né? Quando a importância das pessoas é regida por isso. Mas daí ela vai ser regida se a gente chamar ou não de namoro, né? Então, acho que a minha posição em relação a isso é que a gente atende para o lugar que as pessoas amigas, as pessoas que a gente chama de namorados, têm na nossa vida e na nossa fé. E ficar atento para não reproduzir essas hierarquias, né? Mas, pessoalmente, eu acho que o termo em si não necessariamente carrega essa hierarquia, porque eu penso que assim como nem todo dual é binário, nem toda diferença é hierárquica. E para ti, Jenny, o que colocaria essa relação para ser colocado como namoro? Então, essa é uma pergunta que eu acho emblemática, porque assim, toda pergunta que a gente fizer de diferença entre namoro e amizade, ela vai ter uma resposta arbitrária, a meu ver. Porque pode ter uma amizade com aqueles fatores, ou um namoro que não tem aqueles fatores e vai continuar namoro e amizade igual. Então, o meu critério ele é puramente de gosto. Assim, eu acho.
que é uma palavra carinhosa que eu gosto de usar, mas que eu não tenho uma referência essencial do que precisa ter uma amizade, do que precisa ter um namoro. Porque até me lembro algumas perguntas, por exemplo, que não é o caso agora, né? Mas o que torna uma mulher mulher? O que torna um homem homem? Que as feministas radicais gostam de fazer, né? Essa pergunta, por ser uma pergunta equivocada do ponto de vista da ontologia, ela vai necessariamente gerar uma resposta errada, né? Porque não existe o que torna alguém mulher. Qualquer resposta que a gente der para isso vai ser problemática, né? Sim. Então é uma pergunta que eu evito entrar, porque eu acho que as respostas que ela traz vão por caminhos que eu não concordo. Ah, mas eu adorei. Inclusive, clareou aqui. Eu prefiro usar a palavra companheiro. E aí eu denomino companheiro pessoas que os outros consideram meu namorado ou os outros consideram meu companheiro, meus amigos. Mas eu também uso a palavra namorado e amigo para facilitar a conversa com outras pessoas. Mas assim, tem essas questões tal que eu não vou conseguir falar agora porque a gente está ficando sem tempo. Mas eu espero oportunidades para falar sobre. Geni, eu queria agradecer muito, foi muito enriquecedor, eu acredito, eu espero que para todo mundo tenha sido tanto quanto foi para mim. Eu queria deixar esse espaçozinho para você poder falar sobre as suas redes sociais, para o pessoal poder seguir. E só avisando, a live vai ficar gravada, a gente vai colocar aqui no Instagram e no nosso canal no YouTube também. Eu vou tentar responder rapidinho a pergunta da Aline, né, que falou sobre essa questão do dual e binário. Então, dual quer dizer dois, né? Então eu posso falar de Sol e Lua sem achar que o Sol é melhor que a Lua. Agora, se eu falo de um binário de gênero, é necessariamente hierárquico. Então, eu não estou mais falando de algo que é um par, e sim uma hierarquia. Bem resumidamente, desculpa a explicação enxuta. Queria te agradecer bem por isso. Esse último ponto, né, da hipersexualização, que não deu muito pra gente falar, Ah, mas uma sim. frase que eu escuto muito de que às vezes eu tô de mão dada, ou dei um selinho na pessoa, e as pessoas me falam, vamos no motel, e corram pro motel, coisa assim. E eu fico muito chocada com isso, porque assim, eu sim faço pegação pesada na rua, mas às vezes eu realmente tô só dando um selinho, sabe? E essa visão de que qualquer laço de afeto ou de tesão entre a gente na rua é necessariamente algo extremamente sexual que deve ser feito em motel, mostra muito essa visão heteronormativa, né, heteronormativa, de que pode aparecer putaria hétero cis à vontade, que um aceno Sim. nosso na rua já é pornográfico, né? Não que pornográfico seja o Ma- defeito. E é mais do que pornográfico, que não é um defeito. É passível de violência. A gente merece, né, para eles. Mas então era isso. Bem, queria agradecer pelo espaço. Admiro muito o trabalho que vocês fazem. Eu acho que estava faltando mesmo uma página que tivesse esse foco mesmo que vocês têm. E é isso, assim. Obrigada por isso. Obrigada às pessoas que acompanharam também. O teu arroba é arroba genipapos, né? Sigam a Geni, pessoal. E quem não tá não tá seguindo o Não Monofoco, siga o Não Monofoco. A live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar no IGTV, vai ficar no YouTube. A gente agradece muito, Geni, tanto a participação com o texto no blog, como a participação agora aqui na live. E aí a gente já deixa o convite aberto para mais participações com mais textos. Inclusive as pessoas podem esperar, porque vai vir aí várias coisas positivas e surpresas. E nós vamos estar juntos e vamos poder falar disso e de tanta coisa. Quando a gente fala de não monogamia, eu falo sempre de não monogamia política, você sempre fala de não monogamia política, e tem tanta coisa que a gente pode falar também, como uma música, uma arte, inclusive tem o livro, né? Não monogamia LGBT que você organizou, eu faço parte, e inclusive a gente já divulgou aqui, trabalho maravilhoso, mas é isso, o cronômetro está dizendo que vai acabar, faltam alguns segundos, muito obrigado, Geni, fica o meu abraço, ansioso para encontrar você pessoalmente assim que passar tudo isso, essa loucura.
E aí vai ficar gravado, pessoal. Muito obrigado também. Desculpa qualquer coisa e é isso. Beijo, boa noite para todos vocês.